Bem-vinda você ao podcast Fotos e Fatos, o podcast mais intimista, mais verdadeiro, mais versátil, mais doméstico, como vimos hoje num breve acidente doméstico que o nosso convidado teve do Brasil. Então somos o podcast mais intimista, mais queridinho, mais danadenho do Brasil, falando sobre fotografia. Eu sou o Guilherme Bressan, para quem não me conhece, estamos aqui propiciando os dois podcasts da Escola de Fotografia, que é o podcast Fotos e Fatos, recebendo semanalmente fotógrafos de todo o Brasil. Hoje um conterrâneo meu muito querido está aqui mais perto do que nunca. E estamos aqui então ao lado do Pod Fotocast, que é o outro podcast apresentado por mim e por Marquinhos Montenegro, que pensa em levar a academia e levar as artes visuais, o pensamento artístico para fora da academia. Não a academia Smart Fit, a Blue Fit, a academia, então a universidade. Então pensamos em fazer um pensamento universitário e intelectual aqui no seu tocador de podcast favorito. Lembrando, meu convidado de hoje, que temos ouvintes em mais de 10 países fora do Brasil. Então, sayonara para quem é de sayonara. E good morning para quem é de good morning, porque estamos então espalhados, pulverizados pelo Ocidente e Oriente deste mundão chamado planeta Terra. Então, nossos podcasts estão aqui propondo soft skills, propondo novos pensamentos, propondo ideias diferentinhas para você que gosta de foto, para você que é fotógrafo ou para você que está pensando em se tornar fotógrafo, tá? Então, são soft skills no sentido de estimular, são drops, meu caro Gus, são pílulas de conhecimento, de concepção, de pensamento e de execução para que a gente consiga descobrir alguns pequenos talentos ordinários. Então estamos aqui hoje na cidade de Curitiba, a capital mais fria do Brasil, com o convidado de hoje também. Não que ele seja frio, mas que ele tem o coração muito quente, eu sei disso, e ele está aqui comigo nesta capital, nesta empreitada. Então pensando sempre numa função social da fotografia, numa função social da informação, de trazer conhecimento, de falar sobre coisas novas, então, ainda que de maneira descontraída, porque mesmo na bagunça a gente tem espaço de aprender algo e às vezes falando de maneira diferente do que a gente está acostumado a ver no YouTube, a conversar com os meus amigos, com os meus professores. Isso pode ajudar e pode estimular o meu pensamento. E agora o meu textinho, Pedro Bial, para introduzir o meu convidado de hoje, porque eu tenho um prazer imenso de receber aqui hoje uma referência para mim. Tá? Uma das pessoas que influenciaram no meu pensamento de que eu posso sim ser fotógrafo. Há muitos anos atrás, ele sabe dessa história, há muitos anos atrás, eu via as fotos deles e pensava, cara, esse bicho me permite arriscar, esse bicho me permite ver que, putz, eu posso ser um cara sensível, posso ter um olhar sensível, delicado, um recorte bonito, que para mim esse convidado de hoje é um ser de luz que, a meu ver, detém uma sensibilidade que qualquer fazedor de imagens precisaria ter, tá? Ele tem essa capacidade de perceber o diferente como fotogênico, tá? Gus Bank inova nas imagens da mesma maneira como inova na vida. Não sei, na realidade, se essa distinção sequer existe para ele, porque em suas fotos temos uma mistura evidente do que é ou não a pura realidade, da mesma maneira como a vida às vezes se revela irreal. Quem sabe, fazendo-as irreais, as suas imagens, possam nos mostrar como viver de maneira simples, intensa e atenta. Tão simples como tiro foto, troco fralda e toco flauta. Considerando a preciosidade única, ainda que de um momento banal, assim como qualquer fazedor de imagens desejaria ter. Todo fotógrafo deveria ter um pouquinho de Gus Bank, o meu queridíssimo convidado de hoje, muito feliz para tratar hoje sobre essa coisa chamada fotografia e a carreira do fotógrafo, que se confunde com a própria vida, porque o fotógrafo que não tem dor nas costas e pensa que um expediente de 8 horas é o suficiente, ele está redondamente enganado. Então hoje vamos conversar sobre fotografia, carreira, glórias, eventos, fatos e emoções com o meu queridíssimo Gus Bank ao pé do ouvido, porque sim, estamos de microfone, ainda que não pareça. Muito boa noite, meu querido! Muito boa noite, Gui. Obrigado por toda a tua fala, velho. Por tudo que levou a essa fala, né? Que é hoje posso chamar de amizade, assim, uma alegria te ter como amigo, mas saber que a gente se encontrou lá atrás e, cara, isso que você falou, de alguma maneira, meu olhar ter te inspirado a você fazer também,
é que eu acho que é o mais precioso, sabe? Porque muitas vezes a gente quer, tipo, ser visto como alguém precioso e tal. E eu acho que se a gente consegue fazer com que as pessoas se vejam como capazes de fazer alguma coisa, puta, isso é do caralho. Isso é do caralho, porque a gente já tá fazendo, né? Então, é muito árduo essa luta para você estar fazendo algo relevante. Então, se você desperta alguma relevância no outro, é melhor do que você ser algo por si só, né? Isso, Então, e assim, obrigado, irmão. Uma alegria vale saber mais, disso, imagina, né? E imagina. saber que, assim, como você se sentiu tocado a fazer, sei lá, 15 anos atrás, sei que boa parte da tua dedicação a esse estudo, a esse olhar, é no sentido de permitir que as pessoas se sintam também, né? Tocadas e ajudar elas na própria preparação de olhar a realidade com mais bagagem e com menos bagagem também, né? Isso, Para mais assim inocência encontrar e a mais sua experiência própria ao mesmo tempo, exato. e fazer essa a fotografia é extremamente zen nesse sentido, né, cara? Porque é isso, tipo, você tem, não que você tenha, mas é legal você ter referência, mas ao mesmo tempo o que a gente busca é o olhar do novato, o encantamento, Isso, aquele que nunca viu, mas que perfeitamente. já viu. Então, assim, é tipo um haikai, assim, né? Isso. Não é um haikai, é um koan, aquela coisa E, japonesa, né? Meio e zen, assim. hoje mesmo eu comentei sobre uma frase que a gente que viria a calhar nesse momento, que é no sentido de que a ação vale mais do que o prestígio. Então, assim, a ação Pô, que esse teu material teve na vida das pessoas, ou realmente fez tocar, fez sensibilizar, ela vale mais do que qualquer reconhecimento, assim, eventualmente comercial, financeiro, não tem comparação, entende? Essa história da inspiração, né? Você me comenta, às vezes mais experiente, às vezes mais inocente. Hoje mesmo eu comentei com o Marcos, a gente estava preparando a terceira temporada do nosso outro podcast Fotos e Fatos aqui, então estamos chegando a 30 episódios de podcasts gravados aqui já neste caralho, veículo irmão. de comunicação, graças a Deus, e o importante é não parar. Eventualmente, este trem vai Claro. andar soltando vapor lá para cima. E assim, dentro desse nosso tópico, acaba sendo que a gente discutiu muito se a ignorância é ou não uma bênção. Sabe, você ver Uhum, a vida de uma maneira mais inocente, mas, putz, ao mesmo tempo que você é inocente, você não tem nenhum tipo de parâmetro técnico, você não tem nenhum tipo de exigência estética. Assim, uhum. o que será que é mais vantajoso, entende? E aí eu e o Marcos nos propomos a fazer um episódio tão somente chamando A Ignorância é uma Bênção? Interrogação. Porque daí vamos discutir justamente essa coisa. Citei, por exemplo, o trabalho do Sebastião Salgado, em 86, o Sahel, que era um trabalho assim meramente desprendido de muitas regras estéticas, era uma coisa quase inocente, experimental, se descobrindo ali, Uhum. sabe? E aí, eventualmente, ele foi cada vez mais criando uma estruturação de exigência, né? Assim, a pessoa acaba se Sim, cobrando demais. estética, né? A gente acha que já nem tudo pode ser fotografia. Às vezes o cara quer caçar só aquela coisa perfeita e tal. E até que ponto daí você deixou de ter a liberdade ao pé da letra, né? Porque daí quando a gente tem muitos peros, né? Muitos mas, a gente acaba reduzindo o nosso âmbito de atuação de liberdade, que talvez só o ignorante tenha, e é por isso que vem Uhum. a proposta do episódio. Será que a ignorância é uma benção? Ou será que eu posso me posicionar daí sabendo de tudo, tentando fotografar como ignorante, como por exemplo Martin Parr, por exemplo, né? Então assim, Uhum. é todo um dilema, é toda uma Sim, questão colocada ali sim, no nível de sim. filosofia da imagem e por aí vamos. Mas vamos dar início aqui então com o meu caro convidado, Gus Bank, meu queridíssimo, meu amigo aqui de Curitiba, da nossa capital mais fria, gélida do Brasil. Como você começou na fotografia? De que área você vem? Como é que foi esse teu pontapé inicial como fotógrafo, Gus? Compartilhe um pouco com a gente. Cara, o meu pontapé inicial como fotógrafo, ele para explicar o meu olhar, assim, da onde que vem um primeiro contato com o encanto, né? Que o fotografar traz e fotografar como uma extensão do olhar mesmo, né? Óbvio, explicativo, fotografar. Mas é que assim, até meus 16 anos, eu morava aliás, continuei morando depois, mas morava num prédio com uma piazada e a gente era bem sarna, assim, sabe? A gente gostava de incomodar a galera, de pichar muro, de jogar bomba nos lugares, de jogar as coisas pela janela. Então era sempre alguma cagada. Você tem alguma cara de que
também tinha Não, é que eu ia fazer, assim também, né? eu ia fazer uma tradução simultânea aqui para quem não é de Curitiba, piazada e sarna, porque daí Ah, assim, o boa, cara boa. sarna é essa molecada que é muito arteira, digamos assim, essa molecada que Aham, não, a gente chama aqui de piá de prédio, e piazada aham. seria o moleque, né, o guri. Então éramos A todos uma gurizada. molecada de garotos demonhados, digamos assim, Tecla SAP das do gírias do curitibanês, Piá de Curitiba, né? do curitibanês. Mas enfim, cara, para resumir, tipo assim, eu e meus amigos, a gente se gostava, mas era um bando de piá carente que precisava ficar fazendo cagada para se provar um pro outro, né? E incomodar os outros. E, cara, se você incomoda os outros, você não vai ter tempo, você não vai ter a sutileza de ver beleza, de se encantar, né? E também tinha essa coisa meio troglodita, esse comportamento de manada, né? Então, com Aham. 16 anos, cara, eu tive a oportunidade de ir para a Austrália e fazer aquele programa de intercâmbio. E quando eu fui, eu me lembro que eu falei, cara, eu não vou mais ser esse mala lá. Eu quero ter boas relações com as pessoas, eu quero, enfim, ser gentil, quero ver como é que é isso, porque era muito chato no final das contas. Comecei a perceber que era chato, porque eu só era amigo com quem eu sabia que a gente não podia brigar, e com as meninas a gente estava sempre naquela coisa super infantil de tipo estica e puxa, sabe? De morde a sopra. Então a gente queria ficar com as menininhas, mas daí ia, tipo, colava um chiclete no cabelo delas. Era uma idiotice, né, cara? Então não tinha uma conexão humana real, era só nós ali. E quando eu fui para a Austrália, eu consegui, cara, ao contexto, graças à minha vontade de mudar. E também na época eu comecei a fumar baseado e a beber, que foi um negócio que me sensibilizou muito, assim, porque antes eu não fazia isso. Te abriu. E abriu muito, cara, abriu muito a cabeça. Então eu cheguei lá e daí eu fiquei amigo de todo mundo. Eu curti pra caralho a vida. Eu dava altos rolês, eu nunca mais brigava com ninguém. Não tinha mais tempo para ficar enchendo o saco dos outros, porque o fluxo das boas relações ele me tomou por inteiro. E eu sempre fui um cara muito comunicativo, mas antes eu usava para encher o saco. Eu era um bom fazedor de apelido. Tipo, como eu estava vivendo uma realidade que era absolutamente distinta da minha realidade no Brasil, o que eu falei assim, cara, eu preciso fotografar isso para mostrar para a galera lá, porque a galera não vai acreditar. E eu estava num lugar que era muito bonito a nível de natureza, enfim, tipo de belezas naturais, né, de paisagens, e eu quase não fotografei paisagens, eu só queria fotografar a galera, porque aquilo me interessava muito, e eu comecei a tirar muito foto das pessoas, e eu dei a sorte de que o sistema educacional na Austrália, na idade que eu estava lá, que era o ano 12, né? Tipo, o terceirão aqui, você podia escolher as matérias. Eu escolhi fotografia. Puta Então, que eu show. comecei a estudar fotografia, sei lá, qual que era, uma FM2, assim, uma Nikonzinha de filme. E na época, a experiência que eu tinha com foto eram câmeras, aquelas descartáveis que a gente levava para a formatura da oitava série, no Hopi Hari, para tirar foto Aham. também da gente fazendo cagada, né? E aí, cara, quando eu peguei essa, assim, puta, negócio de ferro, é difícil de explicar, mas muitos dos que estão ouvindo já tiveram essa experiência, então a gente conversa pela referência, né? E eu fiquei encantado, velho, aquela parada de você fazer o foco na mão e tal. E então comecei a estudar isso, depois voltei pro Brasil, fui estudar na Portfólio. Cara, de repente, a hora que eu vi, eu tava fotografando a parada, porque eu tava curtindo, eu tava fotografando a parada, não. Estava trabalhando com a parada. Porque fluiu, assim, sabe? Quando eu voltei pro Brasil, aconteceu algo muito especial, que foi aquele sentimento que eu tinha na Austrália, que eu achava que era porque eu estava na Austrália. Eu falei, não, a Austrália que é incrível e tal. Quando eu voltei ao Brasil, eu tinha mudado e eu estava, né, na intenção de ter boas relações com as pessoas e tal. E daí eu voltei e eu encontrei outro Brasil completamente. A galera me levou para as rave. E meus amigos, por muita sorte, tinham mudado também. Eles tinham entrado ali no terceirão, uns estavam com carro, a galera começou a sair, ninguém queria mais ficar enchendo o saco dos outros. A gente cresce, graças a Deus. A parada se manteve em você. Tipo, a Cara, Austrália se exato, daí manteve em aquela você. chama de alegria, que não era a Aham. Austrália, Que era que é você. a vida, É. né, cara? Quando você tá aberto e graças a Deus, naquela época também não tinha. Eu falo graças a Deus, mas eu não sou um cara carola, tá? Cristão assim, que é força da Isso expressão, né? linguístico. Mas É, isso. graças à vida, eu não tinha grandes problemas para lidar, então minha vida era
ir para a faculdade, morava na casa da mãe, tipo, e era curtir a vida. Então, eu tive tempo para me encantar pelo mundo, fotografar pra caralho, e na época era fotografia de filme, e daí eu andava com uns álbumzinhos 10 por 15, era incrível. E também isso me deu uma identidade, me deu uma. Sabe, tipo assim, quando o cara ele começa com um ofício, ele passa a ser, sei lá, tipo, cara, agora eu sou office boy. Pô, até então Isso. eu era um moleque, tipo, ficava tarde ali jogando videogame, tipo, fazendo nada. Na verdade, eu vendia roupa de surf, dos meus 13 aos 16. Eu vendi uma marca de roupa que era da Pio. Isso já me dava uma certa identidade. Eu também queria ser surfistinha, aquela coisa do curitibano que quer, sou da praia, não sei o quê, né? O gaúcho tem Para não muito disso ser, também, galera de para não Porto ser da Alegre, montanha, o super, cara tá? quer ser da praia. Para não ser do prédio mesmo, né? Que é É. tipo, para não ser piada de Exato, prédio, queria exato. assim, não, sou surfista e tal. E, enfim, cara, mais ou menos aí foi o começo da minha história com a fotografia e um começo muito massa, porque também a fotografia, ela me ajudou muito em eu me firmar em ser aquele, tipo, em ser aquela nova figura que não era aquele moleque idiota que eu era, entendeu? Entendi. E aí, então, ela te representou, assim, quase um vínculo identitário, né? Ela meio que formou parte da tua própria Super, pessoa, assim. super, cara, super. E assim, eu sempre fui um cara muito comunicativo. E eu sentia, quando eu mudei, isso é um negócio que eu nunca falei para ninguém que tá me vendo agora. Quando eu fui para a Austrália e eu mudei de tipo de mentalidade, de modus operandi mesmo, eu voltei pro Brasil e, tipo, lá na Austrália, eu era aquilo que eu era e ninguém me conhecia quem eu era no Brasil, né? Tipo, eu Uhum. era o que eu estava vivendo ali. A gente. É aquela coisa, né? Não sei, você que está estudando aí, você que é mais ligado na filosofia, a existência precede a essência, alguma coisa assim. Então, por mais que eu tinha sido um moleque idiota durante tantos anos, cara, de repente eu era um cara legal, que tinha vários amigos na Austrália e tal. Mas quando eu voltei para o Brasil, tipo, pô, imagina esse síndrome do impostor torando Isso. ali. Aham. Tipo, tá, agora eu sou um cara legal, sou descolado, tenho dread, morava na Austrália, não sei o quê. Mas há 1 ano e meio atrás eu tava Eu aqui botando grudava fogo no cabelo das chiclete meninas, no entendeu? cabelo das minas, Tipo, exato. É. então eu tinha também uma ansiedade muito grande. Quem me conhece daquela época, cara, eu tinha os dreads, eu chegava e falava com todo mundo e tirava foto. Então era muito também aquela coisa da carência de tipo, meu, olha como eu sou legal, eu fotografo, eu tenho dread, Entendi. eu morava na Austrália, sabe? Enfim, a gente está sempre também usando dos artifícios, dos nossos interesses para ser Isso. aceito, né? O ser humano tem essa coisa do pertencimento e tal, mas eu era um moleque ali de 17, 18 anos que usava também dessas ferramentas para conquistar mais gente, tipo, para ficar amigo da galera, para ser legal e tudo. E foi muito massa, porque isso funcionou pra caralho. Fiquei amigo de muita gente, tipo, uma época que foi marcada por essa relação com a fotografia. E naturalmente, a minha relação com a fotografia ela virou daí mais profissional, e aí você vai se firmando, você deixa de querer, você não precisa mais, sabe? Tipo assim, quem fala Provar, né? muito que é alguma coisa, Isso. provavelmente não é tanto aquela coisa. Daqui a pouco você é aquela coisa, você não precisa ficar falando, né? Isso. Tipo, você não chega para Exato, as pessoas e exato. fala: olha, eu sou cabeludo, meu Isso. cabelo é grande, eu uso óculos. Cara, as Isso. coisas são autoevidentes, entendeu? Você se acalma, né, velho? Tinha uma frase que eu ouvia muito na minha infância, que eu acredito que era meu avô ou a minha avó falavam pra mim, que eles falavam: carroça vazia faz uma barulheira. E carroça cheia, como ela tá cheia, carregadinha, ela vai, ó, mansinha. Entendeu? Essa é a Sim, questão. sim. E além disso, eu também, esse paralelo que você estava fazendo com a tua vida no Brasil e a vida na Austrália, é o que eu costumo comentar aqui em sala de aula, que é uma diferença entre vida vivida e vida vivível. Quando eu nasço e cresço e me desenvolvo dentro desse meu reduto, dos meus amigos, da minha família, pô, é uma vida super vivível, cara. É a vida meio que é o estado que a minha própria existência me colocou ali, né? Pô, tô ali e tal, tenho minha família, tenho meus brothers e tal. Eu nunca vivenciei, eu nunca tive efetivamente uma vida vivida. Quando você vai para a gringa, você meio que constrói o paralelo que você quiser, você não tem amarra com nada, você restarta, né? Você Uhum. começa ali e você começa a construir a personalidade da forma como você quiser. E aí você acaba se referenciando nas coisas que você viveu na tua vida vivível e aplicando da maneira como você acha mais conveniente, né? Não tem essa zona de interferência tão íntima e ao mesmo tempo tão
tóxica que acaba sendo a família, os parentes, sabe aquela coisa assim do pessoal querendo meio que meter o bedelho na tua vida? Sim, A vida vivida é você por total. você, velho. E aí você fala, inclusive, uma outra língua, o que te permite ter outra modulação de pensamento, outro tipo de atitude. É assim, Uhum. muda tudo, assim. E eu vejo como eu vejo isso como uma etapa bastante necessária. E aí voltando naquela ideia que a gente estava levando de antropologia, tem lugares assim não ocidentalizados que os caras permitem ali na adolescência, na pré-adolescência da criança ou do adolescente, escolher com quem que ele quer morar, entende? Assim, é uma grande tomada de decisão, ainda que você seja Aham. um menor, assim, aos nossos olhos ocidentais, um menor incapaz, entende? Então, é uma questão, assim, justamente de desnaturalizar, e aí nada mais antropológico do que desnaturalização, Sim. Sair desnaturalizar da uma ilha, vida, né, cara? Sair da isso, ilha. uma vida vivível, uma vida meio que no modo automático ali, essa coisa que a gente está tão acostumado. E aí já deixa eu emendar com uma outra pergunta que eu ia fazer para você. Hoje em dia, você consegue definir, em primeiro lugar, qual que é o fogo que te move para seguir produzindo? E, em segundo lugar, a sua própria fotografia, assim, você consegue chamar ela de comercial, de autoral, de evento, sei lá como é que você define ela? Falando sobre carruagem vazia ou cheia, né? Tem aquela outra frase que é super, Pausa super para a clichêzão também, mas tipo anedota. que, Pausa para a anedota. que no andar da carruagem as abóboras Se se, encaixam. se Isso, encaixam, né? isso. Eu e com certeza muitos dos que estão aqui ouvindo a gente vive muitas crises também, né? De identidade, de durante, tipo, no quem eu sou na fotografia. Assim, normalmente a gente começa a fotografar porque você se apaixona por aquilo e você sai a fotografar o que for, né, velho? Seja flor, pôr do sol, amigo, amiga, futebol, tua avó, qualquer coisa. E você se encanta e aquilo ali são fotos que fazem sentido. E de repente você mostra para alguém e ninguém fala assim: ah, venha fotografar as flores do meu quintal. Né? A pessoa fala assim: cara, venha fotografar o batizado do meu filho, ou a minha empresa, ou certas coisas que são interessantes para ela. E aí a gente tem que encontrar aquele meio do caminho, de olhar com interesse, com profissionalismo, com Isso. rigor técnico e tudo isso e prestar bons serviços, né? Mas sempre fica aquela chama do autoral que a gente quer e cara, isso para mim durante muitos anos foi um parto, sabe? De tipo, não, eu sou fotógrafo autoral, mas eu faço alguns trabalhos comerciais e tal. Sabe Porque eu aquele preciso papo meio viver, assim, tipo, e tal, tipo, mas assim, também essa conversa ela partia um pouco de uma. Tem um termo que é too cool for school, sabe? Tipo, não, eu não Isso. sou fotógrafo de casamento, eu sou fotógrafo autoral. Que maravilhosa Tá essa ouvindo frase. aí? Então, tô ouvindo. Deixando registrado, então, too cool for school. Sabe? Tipo, que é aquele cara do colégio que. Não, na real eu sou de uma galera mais velha, eu ando com uma galera mais velha. Tipo assim, você não pode assumir que você é aquilo ali porque você quer ser Isso, mais do que você é na isso. verdade, né? Então, para mim, foi durante muito tempo, cara, assim, muito. Foi muito angustiante, porque, cara, eu não sou um fotógrafo autoral. Porque o que a gente faz é o que nos define, tá ligado? Aham. Pô, nos últimos, sei lá, tipo 10 15 anos, não, últimos 10 anos, se você for pegar a porcentagem de trabalhos que eu fiz autorais, elas são ridiculamente menores do que o que eu fiz comercial. Então, é claro que eu adoro fazer meu trabalho autoral, que volte e meia eu tenho algum, eu tenho um fogo que me leva e eu tenho, só que eu não tenho, sabe, um corpo de trabalho assim, tipo constante, disciplinado e eu tô sempre ali, né? O que eu percebi, cara, ao longo da vida é que eu gosto muito do ser humano. Tipo, eu sou um bom amigo, eu me descobri um bom dono de casa e que eu gosto muito de receber as pessoas em casa, tá ligado? Uhum. E cada vez mais eu me interesso muito por casa, assim, pela casa e por ir na casa das pessoas, né? E eu fiz as pazes um pouco com essa coisa, tipo velho, eu sou um cara que presta serviço, eu sou muito fotógrafo de eventos, assim, cara, me bota num evento, eu vou e é muito fácil, sabe? Chegar e conversar com as pessoas e fotografar. Eu tô cada vez mais em paz com isso. E uma coisa que me trouxe muita paz também, eu queria compartilhar, porque eu acho que talvez alguma das pessoas aí pode ter também esse dilema, é estar ok em ser um prestador de serviços. Saber que a gente é um prestador de serviços
com lampejos de inspiração. Uhum. A gente tem que estar se trabalhando para que essa inspiração ela venha azeitada, né? Que ela venha fluida, que a gente tenha capacidade de ter essa inspiração. Mas que, velho, se tu tiver que fazer uma foto de um copo, você vai fazer e não precisa ser a grande foto do século, sabe? Porque é muito cansativo você ter que sempre arrebentar, sempre ser foda, sempre ser disruptivo e tal. Tem vezes que você vai ser e tem vezes que você não vai ser, sabe? A não ser que você seja, tipo, sei lá, velho, o Martin Parr, entendeu? Os caras. E a gente tem que buscar isso, né? Não é assim. Que eu sou geminiano também, então eu vou falar tudo que eu falei, de repente eu vou falar um negócio que destrói tudo que eu falei, tipo, para mim tudo faz sentido e as coisas elas podem se opor, mas porque eu dou um passinho pro lado e falo, nossa, isso aqui faz sentido pra caralho, tipo, né? Eu tô falando isso para te dizer o que me trouxe paz. Porque se eu te disser o que não me Aham. traz paz, é assim, cara, eu queria muito ser um cara que, tipo, vários livros lançados, que tem um corpo de trabalho, mas não consegui isso, e de verdade não foi um negócio que eu busquei tanto assim, porque eu me interessei por várias outras coisas também, né? E não tive essa gana. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ao longo do. Tipo, hoje eu tenho muito mais vontade de trabalhar, de fotografar, do que antes. Então, Uhum. talvez a chama que me move, que você perguntou qual que é a chama, não procurar um grande propósito, uma grande chama que me move, estar em paz em, tipo, Uhum. pegar minha câmera e fazer umas fotos, sabe? Uhum. De coisas que me interessam, de vez em quando acertar, muitas vezes não acertar. Eu tenho, nos últimos, sei lá, cara, 4 anos, eu vivi um processo de caverna muito grande, que foi desde a gestação do meu filho, né, cara? Tipo, a Natasha ficou grávida em julho de 2018, e daí ela foi morar comigo ali por outubro, e daí nesse momento a gente estava muito no processo de tipo, tá, então vamos ficar em casa, vamos fazer o ninho, né, construir esse ambiente. Depois ele nasceu, porra, super ninho, a gente em casa. A gente estava falando até antes de começar, mas um deslocamento de percepção do tempo absurdo, porque Isso. dias e noites se misturam, né? Ele não, tipo, bagunça todos os horários. Ao mesmo tempo a gente faz um esforço para que ele estivesse bem nos horários. Então eu fotografei muito em casa, cara. Tipo, e depois disso, quando ele tinha menos de 1 ano, veio a pandemia, foi mais 1 ano e meio de casa. Depois da pandemia eu me separei, fui para outras casas e a minha noção de casa bagunçou pra caralho, porque tipo, quem sou eu agora? Cara, é muita doideira, né, velho? Então, eu tô afim até de compilar esse rolê da casa. E eu sempre, faz muito tempo que eu tenho fotografado as minhas casas, sabe? Detalhes e coisas assim. Isso. Então, acho que esse é isso que eu tenho trabalhado nos últimos tempos. Eu tive um trabalho forte também ali, forte não, mas mais dedicado ao processo de gestação, mas não fotografando a Natasha em si, mas todo o simbólico da gestação e tentando descrever como é que era a minha gestação, porque eu também estava esperando uma criança, por mais que não vou dizer que a barriga não cresceu, porque ela cresceu um pouquinho. Não Eu sei acho que por isso quê, não mas ela conta cresceu, nada, né? né? Escute, mas me lembra Enfim, muito quando você fala isso, esse tipo de coisa, o sentimento de ninho, sabe? Porque daí é, talvez essa coisa do o ninho, sabe? Porque o ninho ele acaba sendo mais transitório do que a própria ideia da casa, né? E acho que talvez você deveria ter em conta essa palavra, o ninho, né? Essa coisa do ninho, ele é tão frágil, ele é tão suscetível, não é em qualquer ninho que você constrói um sentimento de lar, né? O sentimento de lar ele é um uhum, buraco um pouco mais embaixo do que essa coisa de casa, assim. Você se sentir, eu acho que essa palavra da tua parte foi muito bonita, assim. O ninho de repente se desfez. E aí, tipo, você começou a sim, meio que pular de ninho em ninho, na verdade, e talvez nenhum desses acabava sendo teu ninho efetivamente, né? Aquela sim, própria sim. ideia de acolhimento, de acocar, né? Estar acocado. Uma outra coisa que você fala que me chama muito a atenção é a palavra disruptivo. Aí a questão antropologicamente a gente cairia de novo num assunto antropológico, porque afinal de contas a história só consagra os grandes episódios, né? Os episódios ordinários eles não entram para a Uhum, história. Entende? Quando a gente era no Paleolítico, a gente tinha uma alimentação basicamente de 60% a 70% de grãos,
pequenos frutos, coisas de coleta. E a minoria, 15, 20% da nossa alimentação era a caçada. Porém, a caçada entrava para a história porque você era muito mais heróico, né? De alguma forma, assim, você enfiar a lança na cabeça do mamute e aí o bicho já cai sangrando e grunhindo e tal, do que você contar a caçada fantástica da ostra no pé da pedra. Entende? Então, Aham. assim, essa coisa... a história acaba consagrando coisas injustas. E quando você... Injustas, assim, não vou dizer injustas, mas coisas que são exceção, não a regra, né? Ao mesmo tempo que você Uhum. fala que tem um alívio por não ter um tema, um grandioso tema, aquela coisa que te tortura, que você sabe assim, porra, eu Uhum. fotografo a pescaria e hoje de manhã não fui fotografar a pescaria, aquela coisa, putz, eu ficar Sim, me cobrando por uma desistência, ou me cobrando aqui, assim, ao mesmo tempo tudo é fotografia, e ao mesmo tempo nada é fotografia, claro. aí você vive uma vida de alguma forma, e aí ilustrando a minha apresentação lá, Pedro Bial, que eu fiz de ti, porque talvez essa distinção entre vida e imagem talvez nem exista para você, e aí achei bem Sim. legal, porque foi um pensamento bastante acorde. Cara, você sabe que a pandemia, ela me trouxe uma, bom, ela me trouxe uma possibilidade de um tempo, porque a gente, né, imagino que você também, muita gente ficou sem trampo alguns meses ali, e eu abri uma caixa preta, velho, que são as fotos de celular, Uhum. que é outra relação com a fotografia, porque não existe, pelo menos da minha parte, não existia nenhuma revisão, nenhuma edição disso. Tipo, eu simplesmente você tira a foto e, cara, ou você posta alguma coisinha, ou você não posta, mas você não organiza elas, você não Aham. separa, você não cataloga, né? E eu fiz isso, velho. Tipo, eu baixei e eu passei por todas as fotos de celular que eu fiz na vida, sei lá, desde 2005, desde 2007, 2008, você começou a ter aqueles Nokias que tiravam foto, né? Aham. E, cara, e eu vi tudo isso e eu falei, velho, que preciosidade, sabe? Que preciosidade, assim, tipo, um diário, várias imagens. Pô, imagem boba de placa de hotel, entendeu? Aham. Mas Aham. tem uma frase que eu amo, velho, que eu acho que ela é cada dia mais relevante nessa época de que hoje em dia a gente só quer ver as fotos da caçada do mamute, né? Que é o Isso. que para o rolar o feed do É Instagram, o que né? viraliza, exato, exato. E eu acho isso muito perigoso, assim, porque a gente acaba desvalorizando, cara, uma vida ordinária, né? A vida ordinária, ela não precisa ser menos nem mais, assim, tipo, a vida ordinária é o que todo mundo leva todo dia e de Isso. repente você tem momentos incríveis, mas pô, se a gente precisar de momentos incríveis, daqui a pouco você tá tipo viciado em adrenalina, em coisas assim. Eu não sei, cara, eu vejo muito desse desespero por uma vida épica. E cara, beleza, Isso. você pode ter uma vida épica, mas você não precisa ter uma vida épica, né? Isso. Enfim, e daí a frase que eu ia falar, cara, é o seguinte: a arte é o que faz a vida mais importante do que a arte. Então, assim, esses dias eu fui visitar um amigo, um casal de amigos, e eu fui com meu filho, e eles estavam numa chacrinha e tinha uma piscina, só que era inverno, cara. Mas tava um puta calor, e eu entrei na água com meu filho. Tipo, eu entrei poucas vezes na piscina com meu filho, ele é novinho, né? E aí, cara, ele tava super feliz, a gente tava curtindo muito, e meu amigo pegou e tirou uma foto de longe, assim, de celular, sabe? Tipo, ele tirou duas fotos. E eu falei, cara, eu amo essas fotos. Eu amo essas fotos. E, tipo, a gente sabe quando. Eu vi o ângulo e eu sabia que não era uma grande foto, porque meu brother só tirou de longe, assim. Eu falei, cara, Aham. foda-se, eu posso estar, tipo, um cara de cu nessa foto, mas eu amo essa foto, porque eu não amo essa foto. Eu amo esse momento. E essa foto, ela Isso. vai apertar o gatilho desse momento dentro de mim, sabe? E não deu outra. Ele me mandou uma foto. Sabe, não é uma foto que vai gerar muito engajamento, não é uma fotaça que a gente está num ângulo incrível. Mas não precisa, velho. Não precisa. Eu nem postei, inclusive eu posto quase nada. Mas é isso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a fotografia não ser uma mediadora da nossa relação com a realidade, sabe? Tipo, Isso, só perfeitamente. foi bonito se tem uma boa foto, né? Isso. Ou você viver para que aquilo seja a coisa do ser instagramável, né, velho? Isso Isso. tudo é muito perigoso, porque isso entra na tua relação com a vida, cara. Isso é muito sagrado, nossa relação com a vida, sabe?
E aí, assim, como diz o Flusser, que é um grande filósofo da fotografia, ele fala: a fotografia tem o condão de fazer a lembrança substituir a ocasião. E aí você acaba fazendo aquele momento muito mais maravilhoso. Às vezes a ocasião nem foi tão bom. Tipo, aquele encontro, tal, nem Sim. foi tão bom. Mas aquela foto, com o passar do tempo, ela te desperta aquela lembrança, aquele cheiro daquele dia e tal, entende? E aí ela Aham. acaba. E assim, às vezes a própria banalidade disso aí, pra gente que acaba trabalhando com fotografia e acaba pensando ela de uma maneira mais complexa, até a banalidade dispensaria, por exemplo, essas pessoas que vão para frente de um ponto turístico ali e tiram 18, 20 fotos para ficar boa, entende? Numa dessa, a Uhum. primeira já saiu, só que daí assim, a insegurança, você falou, ter uma vida instagramável, né? Você construir essa personalidade digital dentro do ambiente de interação virtual, isso acaba te colocando muito parâmetro. E aí voltamos lá naquele assunto do começo da nossa conversa, nem sei se a gente já estava gravando, a questão da ignorância ser uma bênção, né? Talvez se você não Sim. saiba tudo aquilo e tal, você aceite qualquer foto e tal, entende? Assim, principalmente para a gente fotógrafo também é comum passar o tempo, você rolar teu feed lá para as primeiras fotos e falar assim, meu Deus, olha esse filtro. Meu Deus, olha esse enquadramento, Aham. tipo, como é que eu fiz isso, entende? Sim, Então, sim. meio que pode ser uma ignorância libertadora, ou não sei se a gente poderia chamar assim, mas também não se deixar limitar, né? Não deixar de fazer pelo conhecimento técnico, né? Assim, seguir Sim, produzindo de total. uma maneira, e aí que você falou até, não sei se você falou a palavra inocente, ingênuo, mas seguir produzindo de uma maneira ingênua, de uma maneira despretensiosa, como se fosse aquele Sim, artista que antigamente pintava para Deus e não pintava para vender. Sabe assim, você pinta para você uhum, pinta para agradar a tua própria claro, existência, você total. pinta para fazer, para desenvolver um grande diário da tua vida, né? Isso não tem problema algum, né? Essa experiência que eu falei de abrir o HD, abrir a caixa preta das fotos do celular, ela me trouxe isso, assim, cara, hoje, tipo assim, eu tô contigo, assim, se a gente vai almoçar. Inclusive, agora eu vou tirar um print aqui, ó, da nossa conversa. E daí eu pego assim, cara, tipo, eu tiro uma foto, eu pego e tiro uma foto da situação, cara, nem pensando em nada, só pensando assim, depois quando eu rolar no feed, eu vou falar, puta, olha esse dia, gente, eu almocei com o Gui, foi irada, Isso. foi massa. Como a vida não é só rosas, também temos problemas técnicos aqui no podcast Fotos e Fatos. Seguimos o baile, então, como se nada tivesse acontecido. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para o Gus aqui, antes que mude o nosso tema. Aqui a gente vai falar das fotos que ele trouxe para a gente, porque papo gostoso é assim. Já se passaram mais de 40 minutos de conversa e a gente não conseguiu fazer muitas perguntas aqui para o nosso convidado de hoje, porque o papo está fluindo de uma maneira tão gostosa, parece realmente uma roda de chimarrão. E se eu fosse perguntar para você, Gus, sobre uma experiência visceral que a fotografia tenha te proporcionado, o que é uma primeira coisa que te vem ao pensamento assim? Acho que quando eu fotografei o parto do meu filho foi foda, mas não foi a experiência visceral, não foi a fotografia, né? Foi O momento. o que me proporcionou isso foi o amor e, Foi o e amor, as foi o amor. derivações, as derivações do amor, né? Mas acho que talvez, cara, eu tive uma experiência que foi forte, assim, e que eu fui para fotografar, para conhecer e para fotografar o Hotel da Loucura, né? Um lugar que eu fotografei ali no Rio de Janeiro, que basicamente, assim, existiu uma psiquiatra chamada Nise da Silveira. Hum. Ela tem um trabalho bem, bem referência, assim, eu não sei que ano que foi, mas ela foi uma das primeiras mulheres a fazer psiquiatria no Brasil. E ela foi vanguardista assim no sentido de não usar métodos de tipo de tortura, né, cara, com a parada de lidar com o pessoal, tipo lobotomia. Ela não usava métodos violentos com os pacientes, e ela lidava com gente com questões sérias, né, de questões mentais sérias, assim. Ela trabalhava no sanatório e ela lidava com arte, ela não chamava de pacientes, ela chamava de clientes, né? Então ela lidava com pintura e tal, e daí os pacientes dela, assim, só para resumir um pouco, eles faziam altas artes, assim, e ela começou a analisar essas artes e eles começaram a ter respostas muito legais no processo de tratamento.
E aí ela mandou algumas dessas artes pro Jung e eles se corresponderam. Ela foi lá num congresso apresentar e tal. E depois que ela morreu, ficou um lugar lá que é no Engenho de Dentro, que é o Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II, se não me engano. E tem uma parte lá que tipo, estava meio desocupada e os caras fizeram uma ocupação e criaram um baita projeto que é o Hotel da Loucura, e a Universidade Popular de Arte e Cultura, o PAC. Na época era o Vitor de Deus, um psiquiatra que... Vitor Por Deus. Ou Vitor Por Deus. Não, de Deus é sacanagem, de Deus é o João de Deus. Nossa, daí nem falar disso aí, né? Enfim, e daí, cara, daí eram basicamente 3 andares e eles faziam teatro de rua, eles faziam vários tipos de arte com os clientes, né, que eram os loucos, talvez esse termo ele seja errado, então me desculpe, mas não me vem outro termo, e com outras pessoas que iam lá para vivenciar esse processo de estar junto, de aprender com eles ali, de fazer oficinas de teatro. E daí eu fui e fiquei uma semana lá nesse lugar e foi literalmente muito forte, assim. Eu ia falar muito louco, mas para não ser infame no trocadilho. E assim, e daí tipo, porra, é um lugar que basicamente antes era bom, é um hospício, agora me veio o nome, é um hospício, né? Então a gente ficava em celas ali, tipo, um negócio bem, você dormia numa cela trancada e tal. Só que era uma super, é um super ambiente de arte incrível, vem gente do Brasil inteiro. E daí você faz oficinas de teatro entre clientes e não clientes. E ninguém tem crachá, tipo assim, eu sou louco, entendeu? Então ninguém é tratado como louco ali. Mas eles moram ali, né? Os loucos, eles moram ali, os clientes, né? E então foi uma experiência bem foda, bem forte. Eu tinha acabado de largar a faculdade de música e foi meio que também um reencontro com a fotografia, foi bem legal, sabe? Porque eu fiquei um tempo estudando música e de repente eu falei, cara, na real eu tenho que voltar a estudar fotografia. E aí eu larguei a música e voltei para fotografia. E até rolou uma experiência que não tem nada a ver com o lugar em si, mas foi um azar que eu tive de na primeira noite que eu cheguei lá, eu estava num momento meio sensibilizado, porque eu tinha acabado de largar a faculdade de fotografia, vida em Floripa, tinha voltei para Curitiba e fui para esse lugar, passar essa semanada. E aí, na primeira noite eu cheguei Passar as lá, tipo, férias. Passar as férias lá. tipo assim, foi meio que assim, cara, foda-se, eu vou agora, tipo, dar uma viajada, fotografar, dar altos rolês e tal. Isso foi no Rio de Janeiro, né? Depois eu acabei indo até morar no Rio de Janeiro. Mas na primeira noite, eu cheguei e tinha um cara que era um psicólogo, não sei se ele era de João Pessoa, de Natal, de onde que ele era do Nordeste ali, e eu fiquei na mesma cela que ele, porque era literalmente uma cela. Cara, daí o cara, tipo, ele era de uma energia meio estranha, assim, mas foda-se, né, cara? Eu tipo, já estive em lugares muito doidos e daí quando eu acordei, velho, mas é aquela coisa, eu, pô, fui para um lugar diferente, estava ali com meu equipamento, tipo, você vai aberto para o que acontece e sabendo que era uma experiência no mínimo peculiar, né? Quando eu Sim, acordei, sim. esse cara tava tipo colado, eu tava deitado, e esse cara tava de frente para mim com as 2 mãos sobre o meu corpo, cara. Eu acordei e Caralho, fiquei cara. quieto, assim, falei, cara, deixa eu ver Tava o te que esse dando um cara tá passe. fazendo. What the fuck is going on? O cara tava meio que me dando um passe, só que ele tava, tipo, Então. ele tava passando a mão em cima de mim, assim, e numa área que não era pra passar a mão, sabe? Tipo, mas ele não encostou. Ele Aham. tava fazendo tipo, não sei, algum Uma tipo de reiki, alguma energização ali. coisa É. assim. Cara, mas ele tava perto do meu peru, assim, basicamente, com a mão ali, Aham. né? Daí eu falei, cara, daí eu só fiquei esperando um pouco e eu vi que porque ele tava meio que se achegando, né? Daí eu falei, eu sei que tipo, eu invoquei assim dentro de mim, porque, brother, eu tava dentro de uma cela, no meio de um hospício, Com o com cara o fazendo cara tá me reiki no teu peru. assediando ali, eu dormindo, tá ligado? Pô, vai tomar no O cara cu, tava velho. fazendo. Basicamente, ele tava fazendo reiki no seu peru. O cara, tipo, me acordou fazendo um reiki no meu peru, né? E daí eu falei, cara, tira a mão daqui agora. Daí ele, não, eu quero, tipo, eu só tô te energizando. Eu falei, cara, se você não sair daqui agora, eu vou te matar, velho. E daí o cara, tipo, não sei o que, não sei o que. O cara veio querer com um papinho. Eu falei, não fala nada, velho, só vaza. Vaza.
Tipo, eu não sei o que aconteceu logo depois, mas tipo, aquela coisa assim, eu tentando respirar fundo ali, deitado, né, cara? Porque também esse estado do você tá dormindo e acorda, acordei aquela paulada, sabe? Daí eu saí, tipo, daí eu já fui falar com os responsáveis, assim, e me mudaram de quarto. Daí eu fui para um outro quarto que tinham várias pessoas, inclusive um louco, mas era um louco muito querido, assim, é um cliente, né? Então foi incrível a experiência também e tal. O legal é que eu tinha ido, eu não sei se eu, sei lá, também a gente tem essa coisa, né, cara? Na época eu não tinha seguro do equipamento. Hoje, cara, hoje eu não vivo sem seguro do equipamento. É muita paz você ter seguro do equipamento. Aham, Tipo, aham. porque daí você tá ali também, tipo, pô, sabe? Pode você dormir abraçado com a tua mochila ali, né, cara? Isso. Um lugar desses, assim. Enfim. Então, esse foi uma parada super legal, assim. Foi incrível, porque é aquela situação também de. Cara, uma semana é muito pouco tempo, né, pra você fazer um trabalho documental, profundo. Então, Isso. depois eu voltei lá mais 2 vezes, mas ali foi uma experiência muito legal, de vivência, de estar com eles ali e que provavelmente eu não teria se não fosse a fotografia. A fotografia é muito generosa, né, nesse sentido, assim, tipo, ela é uma desculpa para você se colocar nesses lugares viscerais, assim. Isso, é mesmo. É uma desculpa. E é meio que um passaporte também, né? Exato. Eu acho que quando a gente tem a câmera, a gente se autoriza a ir até lugares que a gente não se autorizaria normalmente, comumente, né? Sim. Meio que você tem uma justificativa, ainda que implícita, inconsciente, de que você está fazendo algo, saca? E aí Uhum. tem um Joel Meyerowitz, que é um grande fotógrafo, Sim, ele sim. falava, ele falava que a fotografia pode. A Susan Sontag também escreve algo nesse sentido, que ela fala que a fotografia representa algo como uma cópia amiga do trabalho. Saca? Tipo, é um trabalhinho, você não tem chefe, mas você tá Uhum. meio que fazendinho, alguma Livrinho. coisinha, ocupando teu cérebro, assim, sabe? E dentro dessa ideia da Sim. cópia amiga, a gente se autoriza, como um profissional se autorizaria, como um fotojornalista se autorizaria, a gente se autoriza a ir para caminhos mais extremos e externos, né? Eu não sei se você colocou naquelas fotos alguma coisa da Índia. Se não for o caso, daí a gente comenta a parte lá no Clique na Fogueira. Coloquei, cara, coloquei. Colocou? Então, beleza. Então a gente Coloquei. vai poder, já Uhum. já no próximo bloco, fotos, a gente vai falar um pouquinho sobre Índia. E para fechar esse nosso primeiro bloco aqui numa conversa mais do que descontraída e casual, eu gostaria de saber do Gus o que é que um fotógrafo iniciante precisaria saber. Precisar talvez seja delicado, assim, né? Mas eu acho que E o que a você gostaria de curiosidade, dizer, né? então, para um fotógrafo? Para um Eu fotógrafo gostaria de dizer iniciante. para o fotógrafo iniciante, tenha muita curiosidade, cara. Tem muita curiosidade e aproveita, porque eu acho que você precisaria saber que você está num dos lugares mais legais do mundo, que é começar a fotografar. É incrível e depois a gente perde isso. Depois você perde esse tesão assim imenso por qualquer coisa. Você começa a ficar um pouco mais ranzinhas, tipo, ai, não vou mais Seleto, fotografar isso, porque isso. é E aí, será que a clichê, ignorância é uma sabe? benção? Tipo Isso, assim, isso, eu acho que talvez assim, ame o clichê e tá tudo bem, sabe? isso. E se você encontrar algum fotógrafo que já fotógrafo ou fotógrafa que queira dizer que o que você está fazendo ainda não é maduro, que se foda essa pessoa, sabe? Porque não tem nada de errado em não ser maduro ainda, as coisas todas Isso. têm o tempo delas e você está no tempo certo, na hora certa, curta pra caralho o processo, porque é muito legal e eu adoraria voltar a ser um fotógrafo iniciante sem o peso de Eu ter também. que Eu também. lidar com ser um fotógrafo não iniciante, entendeu? Que também Isso. tem o seu valor, que traz uma carga de maturidade, que faz com que você possa também cobrar pelo teu trabalho, né? Mas saiba também que você pode cobrar pelo teu trabalho, mas que você também não precisa cobrar e, cara, faça muita coisa de graça mesmo, porque isso vai te dando caldo. Ao mesmo tempo, saiba a hora de começar a cobrar, isso o tempo vai te dizer, né? Mas curta muito, aprenda com todo mundo e tente desde já estar com a cabeça, o coração e o olhar muito aberto, mas ir percebendo também o teu filtro, né? O teu critério. Que daqui a Isso. pouco você vai falar assim, cara, eu sei que esse cara ou essa mulher são fotógrafos fodas, mas eu não gosto do trabalho dele.
E é ótimo, isso é tão importante quanto você descobrir coisas que você gosta, sabe? É tão Isso. precioso quanto, porque aí você vai sintonizando com o que é teu mesmo, né? Com a tua força criativa, com o teu senso estético, isso tudo você vai conhecendo a partir de pequenos encontros com a experiência da beleza ou com a experiência da rejeição, né? Eu acho que isso é só o tempo que traz, assim. Eu gosto muito da imagem do colar, sabe? Tipo, de um colar de pérolas, assim, que você nunca vê o fio do colar. Você vê as pérolas. E você vai vendinho elas, né? Mas depois, quando você dá um passo para trás e lembra de todas as pérolas que você viu, você consegue entender que por trás tem um fio que conecta. E Isso. esse fio é o que não pode ser explicado, ele não pode ser definido já de bate-pronto. E esse fio é o fio do tempo, né? É o fio de você juntar na tua cabeça, né? Essa coisa meio gestalt, assim, todas as tuas experiências relacionadas em alguma coisa, não só da fotografia, mas, tipo, né? Sei lá, de qualquer coisa, assim. Você percebe que tem esse fio condutor, que tem uma espinha dorsal e que o Isso. tempo traz, né? Então, tempo rei, E ó tempo rei. antigamente a gente não podia imprimir dinheiro sem lastro. E eu acho lastro uma palavra bonita. A gente sempre tem que dar um passo Muito sabendo onde está bonito. dando passo, Aham, entende? Essa coisa. Você só aham. podia imprimir dinheiro quando você tinha lastro em ouro, né? Hoje em dia você imprime Uhum. dinheiro do nada. E para a gente fechar esse bloco também, isso que você está me falando, me lembra muito o que dizia Lascelles, que ele falava que se eu não escrever sobre tijolo por tijolo, eu jamais conseguirei entender o muro. Entende? Então, essa coisa Uhum. Sim. cheio de anedotas, como dois grandes filtros culturais, esses que vos falam. Lembrando que estamos aqui, então, em todos os tocadores de podcast, no Deezer, no Google Podcast, no Spotify. Se você quiser ver os nossos rostinhos amanteigados, não só as nossas vozes aveludadas, por favor, participe então, entre lá no YouTube, e YouTube é bastante versátil, porque daí a gente acaba soltando em duas partes. Então, hoje nós acabamos nos alongando aqui com o meu caro Gus Bank. Estamos chegando a quase 1 hora de gravação desta primeira parte do podcast. Essa primeira parte do podcast acaba tomando o tamanho inteiro do programa, mas não tem problema, porque aqui pode tudo. E se você está aqui acordado nesse momento acompanhando essa nossa transmissão, já é o que agora? É 1h30 da manhã, porque nós, fotógrafos, realmente ocupados, só achamos horário para gravar de madrugada, até por isso que o Gus está aqui tomando chimarrão. Fechamos então este primeiro bloco do Fotos e Fatos com o meu queridíssimo Gus Bank. Então, voltamos já para ver o que o Gus preparou com as imagens dele, que tipo de fotos ele trouxe, que tipo de lembranças e emoções e causos ele vai nos contar hoje. Então, já deu para notar que o Fotos e Fatos é bastante versátil. Aqui nós vamos desde café da manhã na casa de hippie, até fotos de pão que os monges fazem no mosteiro, até reiki nas partes íntimas numa cela com um desconhecido. Então estamos aqui para mostrar para vocês que fotografia não passa nem perto do que vocês acham que é a fotografia. Voltamos já! Fotos e fatos, o que passou